Amém. Eu tô amando esse estudo dos anjos. Vamos continuar. São exércitos e não raça. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou do plano de Deus para os anjos, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Mateus 22, 30, Marcos 12, 25. Portanto, não se caracteriza uma raça. No Velho Testamento, os anjos são chamados filhos de Deus. Jó 1, 6, 2, 1, 38, 7. Mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam a sua espécie. Lucas 20, 34. Lucas 20, 30. E respondendo Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também os mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Respondeu alguns dos escribas e disseram: Mestre, disseste bem. Não ousavam perguntar-lhes mais coisa alguma. A escritura, em parte alguma, ensina que os anjos sejam seres sexuados. No fundamento genuíno criador de Deus, não foi deixada margem alguma para se acreditar na reprodução de seres da escala espiritual. Sobre este assunto apenas nos foi revelado as leis que regem os seres naturais ou materiais. Não conhecemos nenhum texto sagrado explícito ou sequer subjetivo que nos conduza ao pensamento de que os anjos podem se reproduzir ou possuem sexo. Seus nomes masculinos não se referem em nenhum momento a uma ordem de sexualidade humana, macho e fêmea. Acreditamos sim que os anjos não se reproduzem, pois a obra criadora de Deus revelada em sua palavra se fez. Para que a pessoa casa aqui na Terra? Para se reproduzir. Por que um homem e uma mulher pensam em casar aqui na Terra? Para ter uma família, para ter filhos, não é verdade? Procriar, multiplicar, etc. Por isso que o casamento é feito, né? Para se reproduzir. Acreditamos sim que os anjos não se reproduzem, pois a obra criadora de Deus revela em sua palavra se fez desse modo, e qualquer indagação ou afirmação contrária é mera especulação e apostasia da veracidade bíblica. São seres racionais, morais e imortais. Aos anjos são atribuídas características pessoais, são inteligentes, dotados de vontade e atividade. O fato de que são seres inteligentes parece inferir-se imediatamente no fato de que são espírito. 2 Samuel 14:20, Mateus 24:36, Efésios 3:10, 1 Pedro 1:12, 2 Pedro 2:11. Embora não sejam oniscientes, são superiores aos homens em conhecimento. Mateus 24:36. Vamos lá para Mateus 24:36. Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. E por ter natureza moral, estão sob obrigação moral, são recompensados pela obediência e punidos pela desobediência. A Bíblia fala dos anjos que permanecem leais como os santos anjos. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te damos de comer, ou com sede, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, ou te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos vistos? Respondeu o rei e lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Por ter a natureza moral, estão sob obrigação moral, são recompensados pela obediência e punidos pela... A Bíblia fala dos anjos que permanecem leais aos santos anjos. Mateus 24, 31, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Atos 10, 22, Apocalipse 14, 10. Retratos que caíram como mentirosos e pecadores. João 8, 44, 1 João 3, 8, 10. A imortalidade dos anjos está ligada ao sentido de que os anjos bons não estão sujeitos à morte. Lucas 20, 35, 36. Além de serem dotados de poder formando o exército de Deus, uma horte de heróis poderosos, sempre pronto para fazer o que o Senhor mandar. Salmo 103, 20, Colossenses 1, 16, Efésios 21, 3, 10, Hebreus 1, 14. Enquanto que os anjos maus formam um exército de Satanás empenhado em destruir a obra do Senhor. Lucas 11, 21. Lucas 11, 21. Quando o valente guarda armado a sua casa e segurança, está tudo quando tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, é vencido e tira-lhe toda a armadura, o que convier. Os anjos, ilustrações do poder de um anjo são encontrados na liberdade dos apóstolos da prisão. Atos 5, 19, 12, 7. E no rolar da pedra de mais de 4 toneladas que fechou o túmulo de... Os anjos não são oniscientes. Apesar da Bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel, eles não são oniscientes, eles não sabem tudo, não são iguais a Deus em sabedoria. Jesus particularmente deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do Filho do Homem. Os anjos, sem dúvida, sabem coisas ao nosso respeito que desconhecemos. Devido ao fato de serem espíritos auxiliadores, usarão este conhecimento para o nosso bem e nunca para o nosso mau propósito. São seres inteligentes, embora seu serviço e dignidade possam variar.
Não há nenhuma implicação na Bíblia de que alguns anjos são mais inteligentes que outros. Cada aspecto de personalidade dos anjos foi declarado. Eles não são seres individuais, embora espíritos experimentam emoções. Os anjos prestam culto inteligente, Salmo 148, 2. Os anjos contemplam como devido respeito à face do Pai. Mateus 18, 10. Os anjos conhecem suas limitações. Mateus 24, 36. Os anjos reconhecem sua inferioridade para com Jesus. Hebreus 1, 4, 14. E no caso dos anjos caídos, eles conhecem a sua capacidade de fazer o mal. Os anjos são individuais, mas embora às vezes apareçam em uma condição separada, estão sujeitos à classificação e a variadas categorias de importância. Pela sublime tarefa que os anjos desempenham no tempo e no espaço, desde o princípio, e por aquilo que a respeito deles a Bíblia diz, a conclusão de que se chega que os anjos excedem muito em conhecimento e sabedoria, os mais brilhantes homens que a história humana já teve. Sem dúvida, os anjos foram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início em sua origem, continuando a se ampliar até os nossos dias. As oportunidades de observação que os anjos têm e as muitas experiências que nesse sentido, conforme podemos supor, deve ter tido, juntamente com as revelações diretas da parte de Deus, deve-se ter adicionado grandemente ao cúmulo de sua inteligência original. Os anjos são poderosos. O que se aplica a todas as criaturas em relação ao poder que têm, também se aplica aos anjos. Seu poder deriva de Deus. O seu poder, embora seja grande, é restrito. Eles não podem fazer aquelas coisas que são peculiares à divindade, criar, agir sem os meios ou sondar o coração do homem. Eles podem influenciar a mente humana como uma criatura pode influenciar outra. O conhecimento desta verdade é de grande importância. Até mesmo um anjo pode reivindicar a ajuda divina quando em conflito com outro anjo. Judas 9. O poder angelical é superior, mas não supremo. Deus simplesmente lhe empresta ao seu poder, pois eles são agentes especiais. São seus agentes especiais. Os anjos, portanto, são maiores em força e poder do que nós. 2 Pedro 2,11. Como magníficos em poder, que cumpres as suas ordens. Salmo 103, 20. Anjos poderosos mediarão os juízos finais de Deus contra o pecado. 2 Tessalonicenses 1,7. Os anjos são numerosos. A ilusão ao número dos anjos é das superlativos da Bíblia. Eles foram descritos em multidões que os homens não podem contar. Temos razões para concluir que há tantos seres espirituais existentes quanto seres humanos vão existir em toda a história da Terra. É significativo que a frase "o exército do céu" descreve tanto as estrelas materiais quanto os anjos, sendo que ambos não podem ser contados. Gênesis 15, 5. Vale a citação do Dr. Cook com a sua lista de testemunho bíblico sobre o número dos anjos. Veja o que diz Macaias. Viu o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. 1 Reis 22, 19. Ouça o que diz Davi. Os anjos de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. Salmo 68, 7. Eliseu viu um destacamento desses seres celestiais que foram enviados para a sua guarda pessoal quando o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6,17. Ouça o que Daniel viu. Milhares de milhares serviu e milhares de milhares estavam diante dele. Daniel 7,10. Eis que os pastores vigilantes viram e ouviram da noite, no nascimento do Redentor, uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Lucas 2,3. Ouça o que diz Jesus: acaso pensais que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 53. Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 19,
22:19, 1 Reis, 22:19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita, à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quina, chegou a feriu a Miquia no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Disse Miqueias: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara, para te esconder. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias, tornai a trazê-lo a Amós, o chefe da cidade, a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Miqueias: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Ouça o que diz Davi, desde ser celestial. Salmo 68, 17. Salmo 68, 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares, milhares. O Senhor está entre eles como um sinal no lugar santo. Eliseu viu um destacamento destes seres celestiais que foram enviados para sua guarda pessoal quando o monte estava cheio de cavalos e carros. 2 Reis 6:17. 2 Reis 6:17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Fere, peço, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vejo novamente o magnífico espetáculo que João viu e ouviu quando olhou para o mundo celestial. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5, 11 e 12. Se estes números forem estendidos, literalmente eles indicam 200 milhões, são apenas uma parte do exército celestial. Contudo, é provável que estes números não tenham a intenção de indicar qualquer quantidade exata, mas que a multidão era imensa, além do que costuma usualmente entrar na computação humana. Por isso, lemos em Hebreus 12, 22. Não sobre o número definido ou limitado, embora grande, mas do incontável hostes de anjos. Os anjos são maiores em força e poder. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder,
Não pronuncie contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. 2 Pedro 2,11. Estes seres celestiais já contam na presente era com a felicidade da vida última, isto é, são seres imortais. Lucas 20:36. Esta capacidade eles imposta lhes dá a condição de serem superiores aos homens que são seres mortais, inferiores a Cristo, ainda que por um pouco de tempo. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e morte. Salmo 8,5, Hebreus 2,9. Quanto à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos são inferiores a ele em 2 pontos. Os anjos são criaturas de Deus, ainda que chamamos filhos de Deus. Contudo, não têm em si a condição original peculiar ao Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus salienta: feito Jesus tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1,4. Os anjos são adoradores. Em razão da adoração, os anjos são inferiores a Cristo. Eles são adoradores enquanto que Cristo é adorado, isto é, depreendido nas próprias palavras do Criador. Em todos os anjos o adorem. Hebreus 1,6. Este direito inerente ao Filho de Deus o coloca acima deles. As Escrituras dizem que os anjos são seres superiores em força e em poder aos homens, contudo jamais, em hipótese alguma, eles aceitam adoração. Em lugar de os anjos serem objeto de adoração, eles são súditos que adoram Jesus Cristo. O apóstolo Paulo advertiu: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Colossenses 1,18. No Apocalipse 19:10, 22:9, João é advertido pelo próprio ser angelical: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, dos profetas, dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Portanto, os anjos não são objeto de adoração, como João chegou a supor momentaneamente, e no contexto do significado do pensamento, diz Paulo: porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Ora, isto apresenta Cristo como sendo Senhor dos próprios anjos, e de fato ele foi feito mais excelente do que os anjos. Hebreus 1,4. Os anjos foram criados, Cristo é Criador, como Criador, Jesus é superior aos anjos. Por mais do que a criatura é aquele que o criou. Isaías 45:9. Anjos são súditos, Cristo é o Senhor.